Entre o encontro e o vínculo existe um processo silencioso. É nele que o outro deixa de ser passagem e passa a ser presença. O vínculo não começa quando a gente se conhece, começa quando a gente decide, mesmo sem perceber, continuar. Nesse episódio, nós vamos falar sobre confiança, segurança emocional, consistência, transformações e tudo aquilo que permeia o estabelecimento de um laço. Eu sou Mariana Rodrigues, escritora e psicanalista. Eu sou Lorena Magalhães, sou psicóloga e sou professora. Esse é o podcast Laços e Encontros. Estamos no episódio 3, que é exatamente quando o encontro vira um laço. E acho que a gente não pode falar sobre laço sem falarmos sobre confiança, Mari. Então, acho que eu gostaria de começar falando sobre estabelecimento de confiança. Não dá para se falar sobre ter o desejo de iniciar, né, e de permanecer com alguém sem falar sobre essa palavrinha, porque normalmente é o critério que as pessoas mais costumam citar, né, e estabelecer para entender se vale a pena a permanência. Você concorda? Concordo. E a confiança é um presente que a gente entrega e se arrisca, né? Porque você, quando começa a conhecer uma pessoa, você dá de presente a, essa palavra mágica, a confiança, e você nunca sabe o que a pessoa vai fazer com ela. Sim, exatamente. Eu acho que há um processo também, né, para você estabelecer a confiança. E eu acho que também tem duas palavras que estão presentes, que são repetição e consistência. Quando você está conhecendo alguém, normalmente você não tem as duas coisas. Você não tem a repetição porque está no início, você não tem repertório, né? E você não tem a consistência, você não tem aquela ideia de que você pode, de alguma forma, prever. Repetição tem a ver com rotina. E o nosso cérebro, ele funciona muito bem com rotina, né? É a rotina, é a repetição, é saber que aquele outro vai estar lá e de novo, que faz com que a gente baixe um pouco a ansiedade, né? E se relacionar com a ansiedade é muito difícil. E a consistência não fala sobre a frequência. Enquanto a repetição fala sobre frequência, a consistência fala sobre qualidade. Menos sobre quantidade e sobre qualidade. Então, além de você repetir, além de você estar lá, você tem previsibilidade. Então, como que eu vou agir? Eu estou aqui me comportando com o outro, eu estou aqui entregando essa parte de mim e eu tenho alguma ideia de como que esse outro vai responder. Então, isso baixa a ansiedade e você começa a entender essa relação, esse encontro como algo mais previsível, como algo que já faz parte ou está fazendo parte de você, né? Porque ansiedade não combina com saúde relacional. Enquanto você falava, eu pensei assim num mapa mental, né? Tipo assim, é como se a gente fosse liberando o acesso aos poucos. A pessoa entra nessa parte da minha vida ali na sala de estar, onde todo mundo primeiramente chega numa casa, senta, observa, participa, até pode participar de uma refeição no segundo momento. E a partir do tempo, da consistência, da repetição, dos laços que estão sendo construídos ali nessa história, a gente vai abrindo espaço e acesso para um quarto, para a cozinha. Aí a gente já deixa de, uma metáfora, né, obviamente, na relação, falar assim, não repare a bagunça, porque tem dia que nós estamos bagunçados. E não é todo mundo que tem acesso à minha casa bagunçada, ela vai conquistando isso aos poucos, até levar ela lá para o quartinho do junta, né? Sim, Junta tudo e joga fora. Que ela fala, não, entra aí, eu estou à vontade diante dessa relação. sim. Eu vou trazer algo da minha vida pessoal, porque eu acho que ilustra bem, né, esse estabelecimento desse laço. A característica que mais me chamou atenção no meu marido, desde quando a gente iniciou o relacionamento, foi aquilo que leva à confiança, que é exatamente a repetição e a consistência. Eu me lembro que eu vinha, né, de outros relacionamentos, né, conhecendo algumas pessoas, quando o encontrei, e me chamava a atenção que se em uma conversa
em um áudio, por exemplo, trocado, eu falasse sobre 2 ou sobre 3 temas, a resposta dele contemplaria exatamente os 2 ou 3 temas. Se eu fizesse uma pergunta ou 2 perguntas, ele iria exatamente responder. Se ele entendesse que ele não iria conseguir me responder a tempo, ou no tempo que ele achava que seria hábil, ele me mandava uma mensagem para falar assim: "Olha, estou entrando aqui numa reunião, estou entrando aqui numa atividade, assim que eu conseguir, eu te respondo". E ele respondia assim que ele conseguia. Então isso é previsibilidade, né, isso tira você da zona de insegurança. E que eu percebo que na clínica, Mari, talvez, pensando em relacionamentos, essa questão de insegurança, de incerteza, do que o outro tá me entregando, o tempo do outro, é um dos pontos mais falados. Eu estou no início de um relacionamento, é uma paquera ainda, não é um namoro, eu não sei se eu posso cobrar, eu não sei se eu posso perguntar, mas está me fazendo mal. Então eu faço o joguinho em nome de uma possibilidade de permanência, ou eu sou mais autêntica e me posiciono falando que isso não está bom para mim. Então esse é um ponto assim muito presente na clínica da mulher principalmente, porque tem essa ideia de que a mulher tem que aguardar o tempo do outro, que não pode pressionar, que não pode apertar a mente, como a gente Como fala a gente aqui. fala. É. E como seria mais simples nas relações se a gente entendesse esse processo, né? Porque é justo com o outro, é justo comigo, que eu abra a boca e fale o que eu estou sentindo, o que eu espero. É, obviamente que tem pessoas que pensam diferente, que falam no ritmo mais lento do que outros, mas isso aí entra no campo da responsabilidade emocional, né? Certa vez, Lore, e eu estou amando essa conversa que a gente tem tido desde o primeiro, de conversar sobre as relações, analisar isso, e é um processo que a gente enriquece a vida, se a gente Sem fizer dúvida. sempre, né? Analisar todas as esferas das nossas relações, seja com filho, com marido, com amiga, enfim. Mas eu me lembrei de uma entrevista que eu vi, a gente aqui está numa mesa com uma que é a rainha das plantas, né? Que ela entende tudo de planta, e uma que é o Mãe de terror. pet, mãe de planta. Eu sou o terror de qualquer planta. Eu já consegui matar plantas que as pessoas falaram: não, se você conseguir matar uma zamioculca, parabéns. Essa é quase de Presente. plástico, Pois é, né? mas eu consegui essa proeza. Então não sei se tem jeito para mim. Mas aí tentando, fui ver um documentário, uma entrevista, aliás, de um cara que ajudava as pessoas, e ele falou algo muito, chamou muita atenção. Ele disse assim: olhe, as pessoas geralmente cometem erros básicos com as plantas. Ou elas matam a planta de sede, ou elas matam a planta afogada. Então, é só entender essa planta é de muita água ou de pouca água. Claro que não é só isso, né? Porque tem um negócio da luz, tem um negócio da frequência. Mas, enfim, me fez analisar, trazendo para as nossas relações, o quanto que a gente precisa aprender a ler o outro, a analisar o outro. Ó. Poxa, a Mariana é uma pessoa que precisa dessa previsibilidade. Então, eu gosto de comunicar. Eu preciso comunicar com ela, porque eu sei que vai deixar ela ok. Já tem o fulano lá que ele não gosta, como você falou, que fica apertando a mente. Ele tem o tempo dele. E se eu ficar muito ali, ou em cima, eu vou estragar a relação. Porque a gente já passou da fase, nesse teor da nossa conversa aqui, de falar assim: não, eu sou desse jeito, fulano que lide comigo. Eu acho que o amadurecimento das relações exige, sim, que a gente faça essa leitura delicada sobre o outro, sobre a situação, sobre o ambiente, sobre o momento que ele está vivendo, né, Lore? Sim. Essa sua fala também me lembra, acho que um conflito entre 2 conceitos que seriam de autonomia versus reciprocidade. O que é que seria isso? Quando a gente fala em reciprocidade, de alguma forma a gente está falando do nós. Quando a gente fala de autonomia, a gente está falando do eu. Uma relação, ela é composta pelos eus, né? E ela é composta por uma entidade, digamos assim, que é o nós. Então, eu acho que um dos grandes desafios de uma relação saudável é você manter a sua autonomia no maior limite de saúde que você conseguir, para que você continue sendo você, mantendo sua essência, mas ao mesmo tempo você gerar pertencimento, que isso é a reciprocidade, né? E muitas vezes, eu não sei se você concorda, a autonomia do outro ameaça a reciprocidade,
há essa percepção de que a autonomia do outro ameaça a reciprocidade, como se a autonomia, como se a pessoa gerenciar a própria vida, demonstrar os próprios gostos, ter atividades que não o incluem, isso fosse um sinal de menos amor, não de desamor, mas de menos amor, de menos investimento no nós. Ao mesmo tempo, quando você só trabalha essa individualidade, digamos assim, essa autonomia, você perde um pouco em pertencimento também. Então, encontrar essa justa medida entre autonomia e reciprocidade é um grande desafio nas relações. Eu percebo, escuto muito isso na clínica também. E que coexistem, né? Elas, na verdade, elas precisam coexistir, porque nem tudo é só reciprocidade, nem tudo é eu sozinho. Aí lembro das falas de trabalho de escolar, né? Que sempre tinha, era um problema, desde sempre essas relações, porque tinha o que fazia tudo sozinho, outro que não fazia nada, e aí no final todo mundo, a equipe tinha que estar lá lindamente, toda machucada ali nas relações, né? Porque entender esse movimento sempre foi um desafio. E assim, é bem legal você falar isso, porque eu também ouço muito isso, né? Mas a menina ou a moça, a mulher começa a namorar, ou o cara, e aí morreu todo mundo, ficou só eles dois. Então a entrega de reciprocidade vai chegar a um ponto que vai ferir a autonomia, e aí essa relação já chega num ponto complicado de salvar, né? Porque ficou tão misturado que ninguém sabe mais quem é quem, quando a individualidade, a autonomia de cada um na relação, ela é fundamental para que essa reciprocidade seja saudável. Sim, perfeito, Mari. E eu acho que isso também, de alguma forma, nos remete à pergunta, por que que essa autonomia ameaça tanto a reciprocidade, considerando relacionamentos amorosos? Porque isso não é tão comum de ser questionado, exceto em algumas relações de amizade mais abusivas ou excessivamente ciumentas, mas isso não é muito questionado em outras relações. É mais aceitável, é mais automaticamente óbvio que você tenha sua autonomia, que você tenha diversos espaços para exercê-la e de que você tenha outras reciprocidades, inclusive com outras pessoas. Mas nós vivemos em uma sociedade que foi construindo exatamente a ideia do amor romântico como eixo central nas nossas vidas. Então, eu acho que isso é um ponto até que a gente pincelou também em outros episódios e que eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente trouxer sobre relacionamentos abusivos, o quanto que isso é perigoso. Quando a gente entende que o relacionamento afetivo, amoroso, conjugal, ele é mais um eixo, ele é mais um pilar, ele não é único, a gente começa a entender que a autonomia do outro não só não é ameaçadora, como ela é necessária. Ela é bonito de se ver. Eu penso na metáfora de uma dança. Quando você encontra o outro, você está encontrando o outro numa dança solo. A pessoa está fazendo um passo sozinha. E você admira por isso. Aí você chega junto para dançar junto. Quando você está dançando junto, é uma outra dança, beleza, é bonito também. Mas você passa a não ter espaço para enxergar a dança solo. Uhum. Você está fazendo parte daquilo e você não tem nem espaço corporal para enxergar como o outro está dançando. Porque vira só a unidade, só a relação, só a reciprocidade, né? Lembrando, né, dentro da sua metáfora, que muitas vezes o que chamou a atenção daquele que seria o par, ou iria ser o par, é exatamente essa dança solo, essa beleza, essa expressão, essa individualidade, essa força que muitas mulheres mostram antes da relação e quando entra numa reciprocidade abafada, desaparece, né? E aí o cidadão até perde interesse, porque ela deixou de ser ela e passou a ser só o nós. Exatamente, exatamente. Porque o desejo, ele é sobre o outro. O desejo é sobre a diferença. O desejo não é sobre espelho, né? Quando você começa a viver uma relação com um excesso de simbiose, você passa a não ter a diferenciação do que sou eu, do que é o outro. Se não tem essa diferenciação, você começa a não mais enxergar os detalhes e as características exatamente que te fizeram se aproximar. Admiração. Admiração, porque o outro vai ficando empobrecido. E às vezes é muito ruim isso, porque você percebe que
isso esse ponto em que a gente chega e que a gente está falando que não é mais admirável, às vezes é um exercício que você mesmo fez para que o outro chegasse só nessa dança em conjunto, né? Então você vai tolhindo, você vai cortando, você vai dizendo que você não gosta disso, você começa a implicar com características que você gostava no início, ou melhor, às vezes características que te fizeram apaixonar, inclusive, passam a ser ameaçadoras. Porque no momento em que você começa a se relacionar, você começa a introduzir um pouco a ideia e o conceito de posse. Então, aquilo que era bonito passa a ser ameaçador, né? E isso vale, como você falou, não somente as relações amorosas, né, mas as de amizade e até a maternidade. Quando a mulher deixa de ser Perfeito. mulher, passa a ser só mãe. A vida dela gira em torno do filho, ela cria um filho dependente mais, ela se torna dependente, cheia de culpa para fazer qualquer coisa, e o que a gente mais escuta aí na irmandade da maternidade é o cansaço, mas a culpa não é da criança. A culpa é da mãe que se perdeu nesse processo. Mas a gente vai desenvolver esse tema mais adiante e voltando nessa confecção desse laço, né? O encontro que virou laço, a gente falou da confiança, perdão, Autonomia. autonomia, da consistência, da repetição, e tem algo que eu gosto muito, que é quando a gente encontra nessa pessoa, isso vem com o tempo, a licença para ser quem a gente é. Você usa uma expressão muito bonita, né? Que é o rosto do descanso. É quando eu olho para aquela pessoa e posso tirar todos os pesos. Gosto de usar o exemplo da nudez até, porque a nudez é o ápice da intimidade. Não é diante de todo mundo que a gente se expõe, mas A nudez simbólica e a nudez simbólica, literal, né? exato, as duas. Mas assim, quando a gente encontra alguém que eu posso tirar os meus títulos, o meu currículo, tirar a minha história de vida e falar assim, Lore, eu tô péssima, tô cansada, cansei disso aqui tudo. Estou pensando, como muitas mães até comunicam, gente, eu queria jogar meu filho pela janela. Você vai falar isso para quem, Lorena? Se não for para alguém que vai entender e vai olhar para você e falar, meu Deus, que péssima mãe. Não, falar, amiga, eu entendo. Eu entendo que você não está abandonando a maternidade. Hoje você está cansada. E a planta, num ambiente dificultoso, ela precisa de cuidados especiais, né? Sim, exatamente. Esse exemplo de maternidade que você trouxe é interessante porque é isso, né? Não é para todo mundo que algumas mulheres, por exemplo, têm coragem de dizer: eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe, né? Uhum. Então, eu escuto isso de algumas grandes amigas, mas aí já são várias outras questões sociais, do peso que se tem esse lugar da maternidade, mas para você passar por cima disso e você conseguir exatamente essa consistência e essa segurança emocional de você admitir algo que contraria todas as expectativas sociais, né? Você admitir para uma grande amiga, é preciso ter muita segurança, é preciso ter esse rosto descansado, É. né? Um lugar em que você consegue ser você. O Winnicott ele fala exatamente sobre isso, que é preciso muita maturidade emocional de uma relação para que você esteja só na presença do outro, né? Perfeito. É o oposto, eu acho que é daquela sensação de elevador, né, de que você entra no elevador, você não conhece o outro, e você está ali, você está sentindo o tempo inteiro o incômodo por estar junto, né, principalmente se o elevador está cheio. Então você sente o incômodo por estar junto, naquele momento você não consegue estar só, pelo contrário, você só está conectado que você está em um ambiente com outras pessoas que não têm, com quem você não tem intimidade ou afinidade, né, enfim. Mas quando você está só, você consegue estar só, focar em você, estando na presença do outro, eu acho que é o momento desse equilíbrio entre autonomia e reciprocidade, né? Sim, eu acho que a maturidade da relação é exatamente essa mesmo, quando a gente tem licença para estar em silêncio, você não tem que ficar preenchendo espaço nenhum, porque você está com alguém que você conhece, que você permitiu que te conheça também, né? Até nas relações afetivas, no primeiro encontro, no jantar, se está comendo alguma coisa que tem folha, fica com vergonha de mostrar, né? Mas quando já tem um avanço da intimidade, ela mesma fala assim, meu dente, tem alface no meu dente? E eu Exatamente. gosto de trazer esse exemplo, porque eu preciso de amigas que digam para mim, você tá com alface no seu dente, amiga. Como ontem eu tive uma conversa muito legal
de um certo puxão de orelha de alguém que me ama, né? Que olha para mim e fala, vamos rever isso aqui, isso. Porque alguém, outro que não tem intimidade, não tem o amor o suficiente para te chamar para perto e falar, ó, ter aquela DR séria e de cuidado, de amor, dificilmente a pessoa se importa a esse ponto, Sim, né? E sim, como são necessárias essas pessoas na sim. nossa vida. Mari, as pessoas que pontuam pontos a melhorar me emocionam, né? De verdade. Eu tô falando com você que estou sentindo que meus olhos estão Tá brilhando, mesmo. porque de fato isso me emociona, né? Quando a gente gravou o primeiro episódio daqui do Laços e Encontros, a gente recebeu diversas mensagens de pessoas, né, falando o quanto estavam gostando, pontuando falas nossas que fizeram sentido, falando que o formato tá bacana, elogiando o estúdio dos meninos, que a gente vai até inclusive indicar mais, né, Mari? Sim. Eh, mas algumas falas específicas realmente foram muito bacanas, eu acho que falam sobre intimidade, não fala sobre intensidade, fala sobre intimidade. Teve uma grande amiga minha que mandou alguns áudios, ela teve o cuidado de mandar áudios longos, pontuando em detalhes o que ela estava achando, né. Eu lembro que no final, quando ela falou assim, "A única coisa que eu acho que eu mudaria ou que eu poderia rever é a forma como vocês finalizaram, eu acho que pode ser assim, pode ser assado". E a partir do segundo episódio, a gente já pegou essa dica. Mas isso é só um exemplo, porque quando você tem só intensidade, você não tem, esse tipo de pontuação, você não tem o alface no dente, né, você tem: "Eu vou só performar, eu vou me arrumar para o outro", né, e a consistência, aquilo que permanece, fala justamente sobre quem eu sou, quando eu posso tirar realmente a maquiagem e ter a tranquilidade de que o outro vai permanecer. Não apesar de eu estar sem maquiagem, simbolicamente falando, mas também por conta disso, ou às vezes principalmente por isso, né. Aí se tornam as relações com os vínculos frágeis, né? Quando a gente performa, quando a gente mostra a versão editada, quando a gente é só intenso e não profundo. Trago na minha vida também, pessoal. Hoje é o dia dos exemplos pessoais, né? Adoro. Mas assim, o quanto que uma vitrine onde eu estava estabelecida, com título, com imagem, composição, quebrou. E só quem sobrou, porque os vínculos eram frágeis, eram relacionados com aquela imagem daquela pessoa que eu não sou mais. Então, quem permaneceu? Chegou gente nova, ok, mas era quem estava antes da máscara. Não máscara no mau sentido, né? Antes da Uhum. maquiagem, antes do figurino, antes do título, antes da posição, Da antes da performance. performance, antes daquela visibilidade. Suportaram a quebra, juntaram meus cacos e me refizeram. Então, são relações que elas atravessam as jornadas, elas suportam até aquela performance que elas não concordavam muito, mas estavam ali a uma mão de distância. Sim, Uma relação construída na repetição, na consistência, na reciprocidade, na autonomia de me permitir tomar as minhas decisões sim, sem interferir. E estão hoje com as mãos mais entrelaçadas do que antes. sim, sim. E é um processo, né, Mari, porque sempre existe uma frustração quando a gente está falando desse tipo de processo, né? Porque a consistência, a intimidade, ela vem com frustração e ela vem com quebra de idealização também, né? Então, a gente não tem como, aquele ditado, né? Não se faz omelete sem quebrar os ovos. A gente não tem como gerar intimidade, como deixar o rosto descansado, sem de alguma forma a gente se despir mesmo dessa idealização, né. Então, existe frustração, existe você perceber que o outro é diferente do que você estava imaginando, porque o início fala muito mais sobre você, como a gente já disse, né. Existe a decepção, né? Existe a decepção, enfim, uma coisa que eu sempre gosto de falar com minhas pacientes, não é com meus pacientes, mas muito com mulheres que também têm um pouco essa questão da idealização, por todas as questões sociais que a gente já sabe, o quanto é importante a criação de um terceiro lugar. O que é o terceiro lugar? Não é o seu, exatamente como você é, com a sua autonomia intocada, com tudo que você traz de bagagem, não é o do outro, é um lugar confortável
em que as duas autonomias elas possam coexistir, mas que vocês possam também criar nesse terceiro lugar a reciprocidade. É uma reciprocidade, é a entidade do nós, onde as duas autonomias estão conseguindo fazer suas danças solo, mas também dançar uma valsa, né? Em alguns momentos. Que coisa linda, né? A gente consegue sentar para apreciar a dança do outro, aplaudir, dizer onde tem que melhorar, mas a gente também consegue dançar junto. Sim. Tá? A beleza das relações. Aí eu acho bonito quando a gente consegue entender num mundo que caminha muito para o isolamento, né? Eu falo com a pessoa aqui no celular a hora que eu não quiser mais, sabe? Mas quando a gente é desafiado a estar junto, sabe que aquilo nos leva a não é bem a parábola, mas ao retrato do porco-espinho. Os porcos-espinhos, né? Eles, quando estão isolados na neve, se eles estão sozinhos, eles vão morrer de frio. Morreu. Para eles sobreviverem, eles têm que estar juntos, mas eles vão se espetar. Sim. Então, para você sobreviver, a gente tem que suportar também os espinhos do outro, sabendo que aquilo ali vai nos trazer vida. Isso. Mesmo que machucado, mesmo que às vezes sangrando, porque as relações também sangram. Mas é melhor sangrando, ferido e curando do que sozinho, sem vida, sem ânimo, sem força, sem brilho na nossa existência. Exatamente, Mari. E esse é um processo que exige comunicação, que é exatamente a pauta do nosso próximo encontro, né? A gente vai falar sobre comunicação, que é uma forma sem a qual a gente não consegue fazer exatamente a manutenção dessas relações. Então, sobre tudo isso que a gente está falando, sobre essa negociação, inclusive, entre autonomia e reciprocidade, só dá certo, a gente só consegue equilibrar os pratos com comunicação. Então, esse fica o convite para o nosso próximo encontro, que é falar sobre a comunicação nos relacionamentos, não é isso? Isso. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Deixe seu comentário, seu feedback, deixe a gente saber o que você achou. É muito importante para que a gente possa melhorar. E se você quiser, também pode contribuir com perguntas, com sugestões de temas que a gente está aqui para ouvir e construir junto. Sim, a gente está muito animada, tá? Para poder responder algumas perguntas. Como vocês sabem que o próximo episódio é sobre comunicação, se quiserem deixar algumas perguntas, a gente vai reservar um tempinho para poder falar sobre elas. Ok? Muito obrigada, gente, e até o próximo episódio.